Primeiro, Ana, eu gostaria de saber qual é o papel da voz na comunicação. E especificamente para mim, que eu sei que a voz é o meu principal instrumento na comunicação, no meu trabalho do dia a dia, e eu acredito que no caso de outras pessoas da nossa audiência também. A voz, ela tem a capacidade de envolver e convencer o ouvinte, né? Então, o poder dela é como você consegue fazer com que aquela pessoa se envolva com o que você está falando. Então, por exemplo, ou não, né? Se você começa, ela pode causar um ruído na comunicação. Então, por exemplo, se você tem alguns ruídos vocais, como uma rouquidão, um excesso de nasalidade, escape de ar exagerado pelo nariz, ou, por exemplo, alguma questão de articulação. Por exemplo, se você fala com articulação travada, alguma coisa que gere ruído nessa comunicação, você pode afastar ou você pode aproximar os seus ouvintes. Então, a voz, ela tem esse poder de envolver as pessoas e conquistar as pessoas. Então, por exemplo, se você fala acelerado demais, você vai acelerar na sua fala e não respira, as pessoas vão falar, nossa, como ela tá nervosa, como ela tá ansiosa. E como é que você consegue convencer o seu ouvinte do que você quer falar se você também tá nervoso? Se você não tem o controle sobre a sua própria voz. Mais ou Qual menos seria a assim. forma certa, então, de usar a voz? A gente fala que a voz, a voz ela precisa ser flexível, de acordo com o que você quer falar. Então, por exemplo, se você está num stand-up, né? Se você é um ator e você quer passar uma certa imagem, você vai usar a sua voz de um jeito diferente. Se você quer vender um produto, quer colocar um pouco de sensualidade, você coloca um pouco de soprosidade nessa voz, você fala mais manso, de um jeito, com uma velocidade mais calma, você passa uma calmaria para o seu ouvinte. Então, depende muito do que você quer alcançar. Por isso que é muito importante a gente conhecer a nossa audiência, né? Você conhecer o público que você está falando. E talvez esse seja o grande desafio da internet, porque a gente não sabe quem está nos ouvindo, né? Mas você pode imaginar a sua persona. Quem é aquela pessoa que você quer alcançar do outro lado? E criar a sua imagem vocal. Porque aí sim você vai ter um público-alvo que vai gostar mais ou menos do que está sendo falado ali, né? Então, eu Isso é sempre muito gosto estratégico também, né, Ana? muito Porque estratégia. não só no ambiente profissional, eu penso no familiar também. Se você vai falar com seu filho, sobrinho, com uma criança, é necessário ter um tipo de voz para se conectar com ele. Se você vai falar com um funcionário e colocar autoridade naquela mensagem, impactá-lo como um líder, é um outro tom de voz. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Então, por exemplo, vou falar um pouco do mercado feminino, né? Quando a gente vai Tá. fechar um negócio, e aí você imagina que esses empresários que estão ali são 10 homens e você é a única mulher naquela sala. Não dá para você chegar falando mansinho, fininho, ou com uma voz um pouco mais infantilizada e um sorriso. Você realmente tem que compor aquele personagem e chegar falando mais firme, mais assertivo. Porque senão você não conquista aqueles empresários. Eles vão imaginar que você é uma pessoa muito frágil, que você não está preparada para aquilo, e as pessoas nos julgam, né? Porque se eu penso que a voz também ela é postura, as pessoas vão nos julgar por meio da voz. Então, quem Sem é dúvida. o seu ouvinte? Quem é que você precisa convencer? Então, por exemplo, se eu estou aqui falando no Instagram e são os meus alunos, eu vou usar uma linguagem e um tom de voz que seja mais próximo deles e como eles me conhecem. Eu sou goiana, eu falo nós vai, nós foi, por quê, aquela coisa. Então, você usa esses recursos também para se aproximar das pessoas, né? Ao passo que se eu estou falando numa mesa, num congresso, eu vou ter uma postura mais assertiva, um pouco mais formal. E a voz, ela acompanha essas formalidades e informalidades também. E uma coisa que eu tenho falado muito, tem um parceiro que trabalha com imagem, a gente transpõe muito a roupa que você veste com a voz que você vai usar naquele momento. Eu brinco que
como a gente escolhe a voz no momento é como a gente escolhe uma roupa. Então, por exemplo, você fez seu cabelo todo ondulado, né? Uma maquiagem mais formal. Você estava no trabalho e veio pronta para a live. É mais ou menos isso? Exatamente. Então, você escolheu o seu cabelo, você escolheu a sua maquiagem de acordo com o seu dia, com o que você faria, né? Então, a mesma coisa a gente vai fazer com a voz. Você vai escolher qual é a voz mais assertiva para aquele determinado momento. E a gente pode brincar um pouquinho com essa voz, né? A gente treina para fazer isso, é o que a gente faz com os atores, por exemplo. Tá. Não, sem dúvida, tendo esse discernimento, a gente consegue fazer um planejamento estratégico do tipo de voz e da postura para determinadas situações, a fim de alcançar o objetivo que nós queremos. E Exatamente. isso não precisa ser intuitivo, pode ser planejado estrategicamente. Exatamente, Juliana. É um treinamento consciente. A partir do momento que você conhece a sua voz e a imagem que ela passa para os outros e a imagem que você quer passar, ela deixa de ser inconsciente. Então, por exemplo, às vezes a gente vai começar a falar e começa a tremer demais porque está nervoso e perde aquele controle. Por quê? Voz também é emoção. Então, se você traz essa voz para o seu consciente, você tem um domínio maior dela, né? A gente costuma dizer que pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultado. A voz, ela é resultado de toda essa programação. E quanto mais consciente você é da sua própria voz, mais controle e mais uso flexível você vai conseguir fazer dela. Deu para entender? Deu. Não, isso quer dizer que cada um de nós pode ter um tipo diferente de voz de acordo com a situação. Exatamente. Como a voz é um comportamento sofisticado, cada falante tem vários tipos de voz. E a gente chama isso de psicodinâmica da voz. Então, por exemplo, se você está triste, você vai estar com uma voz mais triste. O exemplo é quando você liga para alguém e fala, mas por que você estava chorando? Não, mas eu não estava chorando. Você Exatamente, sente, quando né? a gente chora. Verdade. Quando você chora, quase impossível você esconder de alguém que você está chorando ou que você está triste, né? Por exemplo,